Olá, muito prazer em estar com você em mais um Pontos e Vistas, que hoje traz um assunto muito caro para a sociedade civil, portanto, deve ser caro para a OAB, como ponta de lança da sociedade civil, que é a questão do direito médico, direito ao acesso à saúde, planos de saúde. Mas como tem assunto sobre isso. E razão pela qual nós chamamos a doutora Juliana Rassi para participar aqui do nosso podcast, que é presidente da Comissão de Direito e Médico e de Saúde da OAB de São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora Juliana, e obrigado pelo convite. Eu que agradeço o convite, CG. É um prazer estar aqui com você. Parabéns pelo podcast. Sucesso. Muito obrigado. Ele se deve à presença de pessoas ilustres e preparadas como você. Obrigada. Essa comissão Direito Médico Sim. e de Saúde, né? Não é direito do médico, é direito Não. dos pacientes também. Também. Agora, por que a gente tem tanto problema em relação a plano de saúde, a sistema privado, mesmo o público, né? Nós temos tanta dificuldade. O que está faltando? Um equacionamento, força de vontade, dinheiro? O que falta? Olha, a comissão, a gente fala que ela é pluralista. Então, é uma comissão que ela congrega ali direito de médicos, de pacientes, de operadoras, de consumidores. E a gente observa que, na maioria do público que está compreendido ali, é consumidor. Então, a gente pode considerar que dentro da comissão, 80% ali é formada por advogados de consumidores. E aí o que a gente observa que a dor maior ali é de quem tem o plano de saúde, não de quem vende. Né? E a concentração maior é ali. A saúde como um todo, ela é mal gerida. Né? Eu entendo que ela poderia ser bem gerida. Ela tem condições de ser bem gerida, mas ela não há essa gestão eficaz. E isso tanto da parte pública, porque a gente também trata disso dentro da comissão, quanto da parte privada. Aliás, me chamou a atenção, e eu tive a oportunidade de lê-la aqui, a nota que vocês lançaram recentemente. Sim. Uma nota bastante firme, para não dizer forte, sobre o descumprimento de decisões judiciais por operadoras de plano de saúde. Essa nota é assinada por Vossa Excelência e pelo presidente da OAB, Leonardo Sica. Sim. Aliás, eu queria fazer só um parênteses aqui. Todo mundo sempre falou que a OAB era uma geradora de notas, que a OAB vai soltar uma notinha. Na verdade, as notas do passado que eram ruins. E eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de autoelogio, mas uma nota como essa, e eu acabei de lê-la, contundente, dizendo o que tem que ser dito, da litigância predatória reversa, que foi uma palavra utilizada pelo ministro do STJ, ela muda o jogo, porque é o posicionamento da OAB, não é isso? Foi. Como é que vocês chegaram nessa nota? Então, a gente vê primeiro essa desordem. A gente tem que observar também que o sistema de saúde brasileiro é o mais complexo do mundo. E a gente também tem que colocar o dedo em todas as feridas. Então, a gente não vai falar só das operadoras. Todos aí no sistema têm a sua parcela de responsabilidade e o sistema também tem fraude de todos os lados. Paciente, operadora, médicos. Então, afastando tudo isso, a gente entra na questão da nota. O que a gente tem observado de muito tempo para cá, e isso afeta a sociedade, afeta a advocacia, afeta o judiciário, afeta a OAB, descumprimentos reiterados de ordem judicial. E não é generalizar as operadoras como um todo, mas é grande parte delas. E principalmente as maiores, as que concentram ali a maioria dos consumidores. Então, e isso foi primeiro levantado pelo ministro, pelo presidente do STJ. E esse título, litigância predatória reversa, ele é perfeito, porque quando o advogado de consumidor litiga reiteradamente, muitas vezes ele é acusado de litigância predatória. Né? Inclusive a OAB, muito bem, acabou de criar um núcleo dentro do TED de caça e fiscalização à litigância predatória reversa. Então, a OAB faz a parte dela de fiscalizar isso. A reversa. A reversa não, a litigância predatória. A normal. A normal. Tá. Então, muitas vezes a OAB... É difícil aferir. É difícil aferir. Né? Porque a OAB... É uma litigância... Eu, da minha área, por exemplo, se eu sou criminalista, isso. Eu peço a abertura de um inquérito policial, inclusive para apurar, de repente, uma atitude de um médico. Sim. E eu talvez não tenha todos os elementos. Eu estou fazendo litigância predatória? Sim, é difícil aferir. Pode aparecer outras pessoas depois denunciando. Na saúde seria aquele advogado que entra com várias demandas semelhantes,
contra a operadora, muitas vezes a mesma operadora, Entendi. e geralmente é o mesmo Aí médico. fica na cara que está litigando de maneira Predatória. Mas há vários elementos ali, critérios para se apurar isso. Mas, Então, enfim, voltando à nota, nota. como você bem disse, a advocacia e às vezes até os consumidores, você disse que tem uma parcela de culpa, mas mundo. a partir do momento que o judiciário começa a descumprir, aí a coisa é gravíssima. Porque olha só, você tem uma decisão judicial. Você não vai mais entrar no mérito a partir dali, até porque para desconfigurar o mérito há meios para isso, processuais. Então você tem uma decisão, cumpra-se. Cumpra-se. E aí esse ponto não está acontecendo. Mas como é que eles descumprem a decisão? Porque o que acontece? Como é que a multa é baixa, é isso? A multa é baixa. Ah, tá. Então você tem lá decisões. Então eles preferem descumprir, pagar a multa e deixar correr. É o que a gente conclui. A nota é sobre isso. Então, assim, para a OAB tomar uma posição firme é algo que gritou. Então é algo que assim, é uma questão de cidadania. E aí você começa a duvidar da capacidade da advocacia, você começa a expor a parte mais vulnerável disso tudo, que é o consumidor, e aí elas questionam, e a gente chega a ouvir as operadoras algumas falando: mas a decisão judicial é errada, mas não cabe a ela decidir isso. A decisão judicial existe. Aí, nesse caso, não vale o becaria, né? Não é o tamanho da pena, mas a certeza da punição. No caso, Exato. A multa baixa já é a certeza da impunidade, é isso? E aí o que acontece? Essa multa, muitas vezes, além dela ser baixa, ela nem chega a ser cobrada. Porque ela ainda, ou ela é reduzida, ou ela é embarrigada com recurso. E uma ministra também, se não me engano, da STJ, também reclamou recentemente numa sessão de julgamento de operadoras batendo reiteradamente com recursos repetitivos em decisões, em entendimentos pacificados também, como forma protelatória de cumprir decisões judiciais. Então, isso assoberbou também todo o judiciário. E aí, quando você fala da crescente judicialização, também é motivada por esse tipo de postura. Eu estive na reunião do Conselho recentemente, em que foi criada uma comissão para estudos, inclusive o Estado de São Paulo fez um editorial, Sim. mencionando a importância da OAB fiscalizar. E essa é a OAB que a gente quer. E eu estou fazendo parte. Eu tenho orgulho dessa. Você também. Parabéns. E nessa manifestação do presidente da OAB, e aqui não cabe nenhum corporativismo, é o que está acontecendo. Sim. Faz tempo que um editorial do Estado de São Paulo não elogia a postura da ordem. Então, está acontecendo. E o presidente se manifestou sobre a litigiosidade. Porque, afinal de contas, se o Estado é corrupto, se o Estado é ruim, se o privado também não entrega, o cidadão só tem aonde para ir? A justiça. A justiça. Então, culpam a gente de litigância predatória, mas quem depreda o direito é o outro que está sendo processado, muitas vezes. Muitas vezes, exatamente. Não sempre, mas muitas vezes. Inclusive, essa comissão de estudos para a reforma do judiciário, ela é brilhante. E a gente quer fazer a aproximação da comissão com ela como uma forma de interagir e articular para melhoria. Seria a continuidade dessa nota. Agora, na nota, para a gente ainda insistir nesse ponto, porque a nota é forte, a gente pensa que a ANS admite também que existe esse número enorme de não cumprimento de determinações judiciais. Sim. Agora, essa agência reguladora, essa ANS, ela funciona? Porque assim, eu vejo muitos donos, ex-proprietários de plano de saúde fazendo parte do conselho. Isso não vale só para a saúde, vale para outras agências reguladoras no Brasil inteiro, em questões outras. A gente não está tratando do assunto muito de maneira interna e favorável a um lado da história, já que a comissão é tão plural? Sua pergunta foi na ferida, porque, de fato, o papel da agência hoje sempre foi regular o mercado e proteger o consumidor. E a gente via regular. E hoje, quando você não tem uma regulação e você deixa lacuna, o judiciário vai lá e faz esse papel, da forma que ele entende que tem que fazer. E sim, a gente vê sim, muitas vezes as pessoas que estão lá dentro vindo do setor de operadoras. Isso aí é fato. Não, eu acho que poderia ser uma mescla. Né? Pode ser Setores uma mescla. da operadora. Consumidor. Eu acho que até tem uma mescla, mas acaba tendo um protagonismo. Tem um pouco. O que tem é uma ineficiência. Se na nota vocês mencionam que a própria ANS reconhece essa ineficiência e vocês pedem mecanismos de controle e de fiscalização, e num processo de privatização, porque é privatização. Sim. Eu acho que todo mundo que entende um pouco o Estado como deficiente não é contra serviços privados. Só que você precisa ter as agências reguladoras. Isso vale para a estrada
e vale para um leito de hospital. Exatamente. Porque a estrada tem o pedágio, tem a manutenção. Se você não tem uma agência reguladora boa e muito política, muito afeita à influência do deputado, do governador, como é que você vai... Você não vai ter a imparcialidade que você precisa. Não vai ter a imparcialidade que você precisa. Né? E ela trouxe, quando ela teve recentemente, a gente teve um seminário aqui em maio com a diretoria colegiada toda da agência presente. Teve. E a diretoria de fiscalização. Eles reformularam todo o escopo de fiscalização deles. Então, eles fizeram esse trabalho de conversar com a advocacia e explicar o que muda e por que muda. Então, o que aconteceu? Houve um gargalo de reclamação na ANS de triplicar de 2019 para cá a tal da NIP, que é a notificação de intermediação preliminar, para quem está aí e não sabe, né, o significado disso. Qual é a finalidade dela? Ela é uma medida extrajudicial de solução de conflito. Funcionou muito quando começou. A bem da verdade, a gente não vê uma eficiência nela. Quem está do lado do consumidor era maravilhoso, porque como ela é rápida e ela envolve multas expressivas, maiores que a do judiciário, então ela funcionava como um canal de agilidade na resolução do problema. O que a própria agência percebeu? As pessoas com decisão judicial na mão, o famoso ganha, mas não leva, eles usavam o canal da NIP para denunciar que a decisão judicial não estava sendo cumprida. E aí isso assoberbou de denúncia lá. Então também pode ter sido um motivo pelo qual caiu aquela sensação de eficiência que você vinha observando. Então, assim, mais lato sensu, essa questão da ineficiência, eu não sei se você tem esse diagnóstico ou essa resposta, porque eu acho que ela é difícil. Eu trabalhei aqui como secretário-geral numa gestão na CASP, então eu administrei também a carteira. Na época a gente tinha o caráter, esqueci a palavra exatamente, que você era o dono da carteira, permissivo, tem um nome técnico. Tá. Depois, mais para frente, deram para as operadoras para a gente entrar num pool com a promessa de que isso se teria um desconto. Do reajuste, lá o pool de reajuste. A gente controlava a carteira, depois a gente abriu mão disso. Eu sempre fui contra abrir mão. Como fosse uma espécie de autogestão. Porque abrindo mão a gente não tinha como negociar. Né? Então, eu te pergunto, essa gestão toda de plano de saúde no Brasil, vamos deixar de lado um pouco o setor público, que é um capítulo à parte. Nós tivemos o SUS na pandemia, funcionou legal, mas foi uma super epidemia, né? Então aí a gente precisou dessa... Mas no dia a dia o SUS também é difícil. Né? É difícil para o cidadão mais hipossuficiente ser atendido pela rede pública. Mas vamos falar da privada que está dando errado. Por que não existe um controle na manutenção das carteiras, na admissão? Toda hora tem que migrar, aí cai uma carteira, o cidadão nem sabe. Isso aí o governo não fiscaliza, a agência não fiscaliza e a gente fica à mercê e o pessoal lá não perde dinheiro. Sim. Exatamente, não tem. E assim, você vê o resultado, a conta não fecha. O número de vidas que eles assumem, o hospital reclama, aí para de atender aquele plano. É um negócio louco. E se você vê nos últimos anos, o volume de beneficiários de planos de saúde, quase 54 milhões, se eu não me engano, ele cresceu mais do que a própria população. Então, mas como é que pode aceitar? Então, como é que a conta não está fechando? Mas eles estão ganhando dinheiro. O resultado deles fechou com lucro recorde no final do ano passado. Né? Mas não foram todas as operadoras. Não foram todas as operadoras. Mas foram as maiores, foi a maioria. Eles certamente devem ter um estudo. Sim. Deve ter gente preparada, não estou desrespeitando ninguém especificamente. Mas chega lá, vou montar um plano aqui. Esse plano aqui custa R$3.000. Vai atender Sírio-Libanês, vai atender 9 de julho, não sei. Eles montam lá uma estrutura. Dali um ano... assoberbou o sistema, mudou tudo, o dinheiro é pouco, eles reajustam sem a sua anuência, e se não reajustar, quebra do mesmo jeito. Quebra. E CGI tem várias questões aí envolvidas, né? Você vê agora, a ANS autorizou o índice máximo de reajuste de plano individual 6%, um dos mais baixos da história. Plano individual quase ninguém mais comercializa, você não acha. O pseudo coletivo, que na verdade são famílias ali dentro de um guarda-chuva ali, pai, mãe e filho. Isso não é plano coletivo. Entendi. E aí você cai no pool de risco, ou não. E aí quando chega o aviso de reajuste, 20%, 25%. Dali a 5 anos está insustentável você ficar naquele plano. Aí você tem que migrar. Aí você fica caçando a cada 5 anos um plano mais barato. A gente vai ter que fazer um intervalo. Na volta, você me responde se essa função ela é da ANS também. Tá. Antes
da carteira começar a funcionar? Porque eu sei que a agência deveria fiscalizar durante e depois. Mas e antes? Quem é que fala, vai, tá credenciado, ok. A gente vai fazer um intervalo. Daqui a pouquinho eu de volta com a doutora Juliana Rassi aqui no Pontos e Vistas. Construir um novo e grande futuro. Essa é a missão da maior entidade assistencial de classe do Brasil, a CAASP. Assim como você, nós também sonhamos alto e estamos preparados para oferecer milhares de serviços e benefícios às cidades das mais de 250 subseções no estado de São Paulo, sempre presentes no interior, litoral e capital. Nós valorizamos a atitude, agir para aprimorar, modernizar. Olhar para o futuro, para a jovem advocacia e, então, caminharmos juntos. A Caixa inovou na forma como atende os advogados e advogadas. Com a CAASP Saúde, são diversas opções de planos de saúde com preços abaixo do mercado e diferenciais exclusivos. Além de laboratório de análises clínicas, também com exames a preços justos. Oferece atendimentos odontológicos com mais de 1.500 consultórios credenciados em todo o estado e também plano odontológico Uniodonto, com plano de urgência e emergência gratuitos para os advogados, com área de cobertura nacional. A CAASP conta ainda com estabelecimentos farmacêuticos e realiza campanha de saúde com benefícios exclusivos aos advogados e familiares. Além de diversas modalidades de seguro e muitos eventos e ofertas para lazer e entretenimento. Uma conquista inédita é o frete grátis definitivo em todos os produtos da livraria, somado aos diversos descontos promocionais. A CAASP ainda conta com ambientes virtuais com milhares de ofertas. E na sede, em São Paulo, estão postos de serviço e informações, além da primeira sala de aleitamento materno no Espaço Vida. A nossa CAASP agora também é itinerante e roda o estado com dezenas de serviços exclusivos para subseções, com livraria e perfumaria móvel, clube de serviços e ações na área da saúde e prática de esportes. Nós estamos esperando você para continuarmos construindo juntos essa grande história. Vem pra CAASP! Olá, voltamos a apresentar o Pontos e Vistas aqui na sede da OAB de São Paulo, que hoje recebe a doutora Juliana Rassi, que está falando aqui sobre direito médico, direito da saúde. Tem uma comissão especializada na OAB, da qual você é presidente. Eu te perguntei antes do bloco, no intervalo, Sim. quem é que dá o aval para as operadoras emitirem determinado plano? Porque isso tem que ter um registro, tem que ter um número. Assim como eu, por exemplo, a opinião particular não é o assunto de hoje. Eu, por exemplo, acho que nós temos muitas faculdades de direito no Brasil. Eu achava que a OAB tinha que ter o poder de veto. Dizer assim, ó, essa aqui a gente deixa funcionar. Hoje a gente não tem. Não tem condições. A gente só faz a gente só participa da banca de análise, dá um parecer. Não, aí depois tem aquele índice monstro de reprovação, aí também a culpada é o AB, né? Eu acho que a gente tinha que ter um parecer vinculativo. Se a gente disser que não pode funcionar, não pode. Então, quem é que diz que o plano não pode, quem é o que autoriza, tem um forte conteúdo político e se a ANS atua nessa fase também? Atua, exatamente. Desde o marco regulatório, desde lá de 99, que entrou em vigor a 9656, porque antes era uma bagunça, né? CDC, existe obrigação prévia, tanto de registro da operadora para atuar no mercado, até registro no CRM ela tem que ter antes dela operar no mercado. E do produto. Então, cada plano, não cada contrato, mas formato de plano tem que ter registro na ANS. E você tem que mostrar consistência e suficiência de rede credenciada para ter o registro. E depois não dá para ficar descredenciando sem substituir. Você não pode sair tirando o hospital, tem que ter autorização. Mas eu fico pensando o quanto é político esse processo, porque assim,
Será que lá na ANS... Ó, você já pisou na bola naquele produto, você, plano de saúde, você... Porque a operadora, ela só vende, né? A operadora vende, né? Assim, o plano de saúde é diferente da corretora, que vende o plano. Isso. Uma coisa é a administração do plano, outra coisa é a corretora. Você tem grandes corretoras que eles só vendem. Sim. Eles também não deveriam ter uma responsabilidade? Quando você tem a Não tem um administradora... número contado, assim, ó, aqui essa carteira tem 1000 vidas. Não, as 1000 operadoras, almas, como elas... dizia Gogol. Sim. Você tem 1000 almas lá. Não é possível que essas pessoas fiquem sem atendimento. Então, o foco é venda. Tá pagando. Não, o foco é venda. Seja através... Diretamente, elas quase não vendem mais. Então, elas põem ou administradora de benefício ou corretora direto. As duas, geralmente. O foco é venda. Né? E aí, depois, quando você tira um hospital... E isso começou a acontecer à torta direita. Está acontecendo, mas tem regra da ANS de que não pode tirar sem pôr outro no lugar. O hospital que pede para sair? Olha, às vezes o hospital pede, ou a própria negociação, a própria operadora exclui. Porque o hospital às vezes anuncia, nós não atendemos mais esse plano. Sim, e ela vai ter que colocar outro no lugar. Yeah. Ou então, indicar que tem. Isso não pode, entendeu? Gente. Não pode, o cidadão não pode. Está pagando, depois reclama que vai para a justiça. E aí judicializa por isso. Eu estou convencido que essa nota é muito boa, porque a culpa está na ANS. Que se alguém fiscaliza ela... A culpa é dela. Tem alguém da ANS lá que faz parte da comissão? Tem. Ela vai ficar meio brava com a gente, mas é importante. Acho que ela reconhece parcela da culpa. Não, mas também, claro. Sim, tem sim. A gente tem representante, a gente tem um comitê executivo dentro da comissão. E tem questões delicadas. E essas novas regras que está aqui na nossa pauta, que altera o tempo de espera e o modelo de atendimento, isso foi depois da nota? Foi antes da nota? Isso já ajudou? Isso é desvinculado da nota. Não tem nada a ver com a nota. Isso já é algo que veio do ano passado, uma resolução. Mas melhorou? Então, a expectativa é reduzir a judicialização. Inclusive... Por a gente não ter medida eficaz de resolver as coisas no âmbito administrativo, é que também a gente judicializa tanto. Então, assim, se isso funcionar, que é aumentar a transparência, a operadora não vai mais poder colocar em análise, em auditoria, em não sei aonde, ela vai ter que entregar a resposta. Clara, objetiva, transparência, rastreabilidade do que está acontecendo. A pior coisa é você não ter comunicação. Você judicializa muitas vezes porque não tem resposta. Isso também assoberba o sistema. Essa coisa do administrativo é um desafio ainda do Brasil, né? Muito, a gente não esgota isso. O procedimento, as portarias, os entraves, parece um livro de Kafka, mas não o processo, o castelo, que é mais complicado ainda, Exatamente. Que é o agrimensor tentando chegar na administração pública. O pessoal fala muito do processo, mas o grande livro, aliás, para você que estuda direito, leia o Castelo, você vai ver o que é o drama da administração. Muito. E aí eu fico pensando, essas pessoas todas ficam à mercê disso e aí elas têm que ir para a justiça, né? Ficam. Agora, você falou que tem um risco de judicializar mais ainda, né? Então, o intuito da ANS, o que ela nos passou, o que ela transmite é o seguinte, por conta desse crescimento de reclamação, ela estudou durante 2 anos uma reformulação de todo o sistema de fiscalização dela. Entendi. E para mudar, assim, ela viu que aumentar a penalidade, pegar na multa, não ia resolver o problema. Mas mexer na estrutura toda e também privilegiar quem estiver cumprindo rigorosamente aquilo, seria o melhor formato, com o estudo que ela fez. Então, ela até apresentou que só esse ano, antes da norma entrar em vigor, já caiu o volume de NIPs. E a expectativa, a gente vai saber disso com o tempo, e a comissão acompanha isso, se vai haver uma redução de judicialização. A gente tem que tirar também aquela judicialização predatória, que ela é real, ela existe. Ela Mas se eu te falar que ela não é o que prevalece, ela não é o que prevalece. Você não saberia dizer o percentual, mas ela não é assim, não o que traz o... Não pode ser. Não é ela, e ela não está arranhando a lucratividade de ninguém. Recentemente, eu tive num evento, até o CNJ levou dados que foram mapeados durante um período, até o final de 2023, não é tão recente, mas não vai ter mudado tanto de lá para cá. Dividindo as demandas de saúde suplementar em percentuais: procedência, parcial, procedência, acordo e improcedência. Para não ser injusta, eu vou arredondar entre procedência,
Parcial procedência, que é procedência, concorda? Parcial procedência é quase uma procedência. E acordo Depende do parcial, né? tirou o dano moral, vai. Se for só para Parcial baixar procedência a tirou o pena. dano moral. No criminal pode ser, né? Não, parcial pode ser tudo, né? E tirando... Pode ser maravilhoso e pode ser nada. Depende de para quem, Pode né? ser só um respiro, né? O respiro. E o acordo dá 85%. Como é que Ou é? seja, a operadora teve integral razão em 15%. Você falou que os termos né, em análise... Por exemplo, você entrar com um pedido de autorização e te responderem assim, vida toda, em análise. Em análise. Isso me faz lembrar um candidato a prefeito em São Paulo uma vez, se referindo a um projeto aqui que acho que era um monotrilho, eu não me lembro exatamente. Ele dizia que estava em fase de detalhamento. Então, que não é desesperador? Nada. E até hoje tá, porque Tá lá não ainda. conseguiram montar, que eu não sei exatamente o que era. Era um trem superior, acho que agora tá saindo Sim. alguma coisa e tal. E agora tem prazo para resposta. Né? E você está voltando à questão do administrativo. Agora tem prazo. Quem pra que resposta. definiu que tem prazo? A ANS. Ah, tá. E aí, se não cumprir o prazo, vai para o judiciário. Vai para a NIP. Vai para a NIP. Vai para a NIP. E depois da NIP, Vai para o judiciário. Tem muita gente que tem que entrar com liminar para conseguir uma cirurgia, para conseguir um muito, exame. muito. É desesperador, Muito, né? muito. E aí tem mais uma questão E envolvida aí. eles ganham tanto dinheiro e aí não pode pagar um exame. E tem ainda questão, tem uma tal de junta médica, que é quando há uma discordância entre que o médico assistente é aquele médico que acompanha o paciente, o beneficiário. O que ele quer, o que ele está recomendando, o E que aí ele vai para uma indica. junta médica do plano de saúde. É uma junta médica que é prevista em regulamentação, tudo certo, só que ela tem um rigor, ela tem um critério para acontecer. E aí, muitas vezes, essa junta não acontece no formato que tem que acontecer, ou então a operadora autoriza o procedimento, mas não autoriza material. Isso é o mesmo que não autorizar o procedimento. Eu acho que, assim, com todo o respeito, é claro, as pessoas que trabalham e também os casos excepcionais onde você pode ter um descontrole da carteira e algo que seja muito fora da curva, de um modo geral, é um sistema feito para não deferir demandas em profusão, para justamente fechar uma conta mais alta para eles. Então, Desculpa, por isso que a nota foi importante da OAB. Foi. Porque é isso, no fundo. E é engraçado porque, assim, tem que reconhecer a coragem da OAB São Paulo, do presidente, de emitir uma nota dessa, porque ela provocou um incômodo geral. Mas Como a gente é que é não... o bastidor dessa história da nota? Pode contar aqui para nós. O bastidor? Você me contou um bastidor que você chegou a falar, vamos em frente, porque é uma nota pesada. É uma nota pesada. Como é que o presidente reagiu? Vamos. Isso é bom. Ele nem titubeou. Mas a ideia não é, porque aí você divulga uma nota dessa e aí vem as críticas. Mas é só uma nota? Isso a gente já falou no a bloco gente anterior, falou. mas aí que tá. Então, o problema do passado é que as notas eram ruins. E a OAB ela não vai regulamentar planos de saúde. Não, mas a gente agora OAB vai articular. Fala, uma nota é importante. É importante. Mas o que a gente tem que analisar é o teor da nota. É o teor da nota, exatamente. Tem uma nota fraca, aí é só Exatamente. uma nota fraca. Então, a nota forte, você gera barulho na sociedade civil. E gerou, viu? E aí você vai ter as consequências que geram o posicionamento da entidade, que é a maior da sociedade civil, né? Além dessas pautas, quais outros temas que a comissão trata de direito médico, de saúde? Tratamos da parte de direito médico, que aí a gente estuda e discute questões de responsabilidade civil médica, tanto do lado do paciente quanto do lado do médico. A gente é uma comissão que ela congrega também profissionais de saúde dentro da comissão, não é só advogado, a gente tem cerca de 500 membros lá, é uma das maiores comissões da OAB. 500? Quase 500 pessoas. Tudo lá. Advogado, né? A maioria é advogado, mas a gente tem gente. tem médico, tem administrador. Só para não parecer tão assim do lado do consumidor, tá tendo muita coisa de invasão de consultório. Não que a pessoa não tenha razão, porque às vezes o médico está lá, tem um caso que tinha um médico dormindo, mas tem gente espancando o médico. É um absurdo isso. Tá tendo um pouco de, né? Mas assim, eu acho que infelizmente, aí a opinião minha não é da OAB, tá? Aqui nem tudo que eu falo é da OAB, porque eu sou conselheiro da ordem, mas aqui eu tenho uma certa licença poética para elogiar. Exatamente. E para criticar também. Sim. Eu acho que essa é a carta branca que eu recebi. Sim. E foi condição sine qua non para eu fazer ancorar esse programa. Outro dia alguém falou, âncora é o que leva para baixo. Não, âncora é mais amplo. Eu acho que você tem pessoas, às vezes, para serviços sociais,
que é um pouco o que acontece, não toda a magistratura, mas às vezes você pega gente muito vocacionada para uma nota boa e não é uma pessoa que gosta de gente, não é uma pessoa que... Então, às vezes, na área de social, seja em hospital, em delegacia, é gente ruim, às vezes gente que não que trata mal o povo. É. E aí a pessoa tá lá com a mãe internada, o filho, aí invade, quebra a porta. Invade, é. Ainda mais em tempos tão polarizados e tão nervosos. Vocês têm lidado com esse problema para ver como é que ajusta isso? Porque tem muita impessoalidade também na saúde. Né? Tem sim. A pessoa não olha na cara da pessoa. Tem de todos os lados. Então, a gente não tem como, às vezes, se posicionar de forma muito individualista para alguém, para uma pessoa. Não é caso a caso. Mas não é caso a caso. Mas seria o caso até de ter um posicionamento também, né? A gente tem um representante do Conselho Federal de Medicina na comissão também, Associação Médica Brasileira, Associação Paulista de Medicina. Então, a gente tem um comitê, uma espécie de comitê. E aí, eu queria até aproveitar, depois desse impacto todo da nota, a gente criou um núcleo dentro da comissão focado em desjudicialização da saúde, que não é acabar com a judicialização, não é isso, mas é a gente articular onde tiver espaço para fazer essa nota repercutir. Então, por exemplo, Tribunal de Justiça de São Paulo. Entendi. Né, tentar... todos somos interessados. Exato. Né? E até com essa comissão nova que a OAB acabou de criar, que eu entendo que isso foi essencial. Eu, quando comecei a advogar lá atrás, a gente tinha sempre uma ideia dos conselhos regionais de medicina serem muito corporativos. Isso melhorou? Os médicos ou as médicas que realmente transgridem estão sendo punidos ou ainda continua muito... Tem um índice alto de punição. Eu vou falar aqui por São Paulo. Tem algumas questões aí, né? Mas, assim, se a gente for observar de 2020 para cá, o índice de condenação é acima de 60%. Mas que tipo de condenação? Ética. Não, mas... Mas aí a gente não consegue ter esse mapeamento. Suspensão, expulsão, uma puxão de orelha. Não tem essa estratificação. Mas geralmente começam nas mais brandas. Entendi. Tem que ser muito... No passado era pior, assim, quer dizer, não tinha essa punição. Eu acho que as pessoas estão denunciando mais também. As pessoas, né? E ele esse é negócio movido... do celular é impressionante, né? O Instagram, o maior número de... Não, digo, a pessoa está com o celular, ela tem uma filmando. câmera, então ela vira um repórter. Vira um repórter. Vira um repórter. Mostra o médico tratando mal, mostra o policial, eventualmente... Agredindo, extrapolando os poderes dele. Assim, na pior, né? Às vezes até matando. Sim. Então, tudo hoje é muito transparente. Você está exposto, então, você é uma vitrine. Também o número de reclamações. Aumenta. E na área médica, o que mais a gente observa que dá problema em órgão de conselho é publicidade indevida. Publicidade. Publicidade indevida na medicina. E fica difícil negar se tem o vídeo, né? E a própria rede social já entrega, então é complicado. Para encerrar, doutora Juliana, você já tem uma trajetória consagrada nessa área, por isso que virou presidente da comissão. Que conselhos você daria para as pessoas que queiram ingressar ou pensam em trabalhar com direito, atuar nessa área? A gente chama direito médico, ou tem mercado, é difícil... Será que é melhor ser advogado dos planos de saúde? Em termos de remuneração, não de remuneração? Ideal. Olha, eu diria que... Vocês têm um corpo próprio, né? Um corpo jurídico, né? O mercado, para quem está iniciando, ele é mais acessível, eu falo que é o varejo, para quem faz o lado consumidor. O lado operadora, ele já é mais... restrito, ele é mais fechado. Eles não têm tanto o jurídico próprio, dizer assim, mas eles concentram mais em poucos escritórios mais sólidos, maiores. Não total, mas é regra. Com mais tempo de atuação. E também é o jurídico de massa que a gente fala. Sim, claro. Então que é fruto também dessa desatenção do judiciário com o tema, né? Porque isso. Se eles contratam o escritório de massa, é porque... é produção, o pessoal brinca, né? De moer linha carne. De produção. Então as decisões são iguais, a jurisprudência. Isso, exatamente. A multa é baixa, então vale mais a pena deixar rolando. E você vê escritórios que nem atuam na área da saúde assumindo essas carteiras, o que também provoca queda de qualidade de decisões judiciais, piorando a questão da judicialização. É diferente assim no resto do mundo? Nos Estados Unidos, por exemplo, você vê decisões judiciais médicas pesadas, fecha hospital. Falando... O pessoal não fica mais atento? Fica, falando na parte de médico, porque assim, na área da saúde, nós judicializamos muito. Por exemplo, Europa, Portugal, não tem judicialização.
Não? De saúde, não. Se você perguntar assim, mas você não se conforma com uma negativa, você não faz nada? Não. É a gente que briga, a gente aqui que briga. Eu brinco que lá fora, Europa, por exemplo, você põe no papel o que você consegue cumprir. Aqui no Brasil a gente põe no papel, depois a gente vê se a gente consegue cumprir. Então é sempre uma brincadeira que eu faço. Mas aí falando de indenizações, por exemplo, a gente não usa mais o termo erro médico, tá? Caiu já esse termo. A gente fala danos morais ou materiais decorrentes de falha, decorrentes de prestação de serviço. Porque rotulava muito o médico como alguém que erra. Sim. Então, esse termo foi abolido, né, pelo CNJ. Mas lá fora, vou falar erro médico porque é mais simples. Quando tem ações envolvendo acusação de erro médico, as indenizações são muito maiores, elas são gigantes. Aqui no Brasil não é tanto. Quero te agradecer, muito obrigado por ter comparecido. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Estou falando assim realmente de coração, porque li a nota e achei bem forte e bem apropriada. Obrigada. Então, continue o seu trabalho e tomara que você consiga romper com essas barreiras para melhorar realmente a saúde e o sistema jurídico que acoberta, né, toda essa trama difícil de sair, né, que é um engendramento complicado. Exato. É uma teia quase. É uma teia. E você que participou até agora, muito obrigado pela sua participação. Você quer falar últimas palavras? Quero te agradecer, te parabenizar pelo seu empenho, tempo de casa, né? A história, o legado que você deixa na marca OAB, no sistema OAB. E agradecer o convite, foi uma honra estar aqui hoje, estou à disposição. E agradecer a todos que nos ouviram, dizer que eu estou sempre à disposição. Obrigada. Pois bem, agradecemos a sua participação, a sua audiência e até o próximo Pontos e Vistas, que é o podcast da OAB de São Paulo.